Vamos estudar nessa aula as teorias interacionistas. O sociólogo que estuda o crime e o desvio, segundo a tradição interacionista, vê o desvio como fenômeno socialmente construído. Estes autores rejeitam a ideia de que existem tipos de conduta inerentemente desviantes. A primeira observação aqui é sobre o conceito de desvio. Lembrando, o desvio ele pode ser crime ou não. Simplesmente ele está indo de encontro a uma conduta ou uma norma da sociedade. Então, é esse conceito que ele vai levar se referindo justamente àquelas condutas que estão indo de encontro às normas vigentes, que por sinal estão previstas na Constituição e no Código Penal. Então, essas pessoas chamadas de desviantes, mas pode ser um desvio que não seja absolutamente crime. Segundo, essa teoria vai de encontro à teoria psicológica, de dizer que a pessoa vai formar uma personalidade e a conduta dela vai ser de acordo com essa personalidade. E essa personalidade pode estar no indivíduo, pode até o indivíduo, vamos dizer, nascer já com essa personalidade ou formar nos primeiros anos de vida. E aí não mudaria mais. Já na teoria interacionista, não. Você pode mudar suas condutas de acordo com o meio que você vive, com as pessoas que você está interagindo. Então, e isso, você pode mudar de meio e aprender novas condutas, aprender nova forma de viver e mudar, ter uma mudança. As teorias interacionistas concentram-se no desvio como fenômeno construído socialmente. Ela pode ser dividida nessas duas interpretações. Desvio aprendido, ou assim como associação diferencial, e teoria da rotulação. Ambas vai ter a interação e a influência do meio como sua parte principal. A mente consciente só emerge da interação social e da comunicação simbólica, que resultam na capacidade de tomar o ponto de vista dos outros a respeito de nós mesmos. Ou seja, a identidade e a consciência individuais são produtos sociais. Então, você vai formar as suas atitudes, sua consciência, sua forma de pensar, seus valores, de acordo com o meio em que você vive, com a pessoa, com o grupo que você está interagindo. O interacionismo focaliza as propriedades emergentes da interação e como essa influencia as percepções e identidades individuais. Como sua forma de viver com as pessoas que você vive ali, está interagindo, vão influenciar a formação de sua atitude e suas condutas futuramente, consequências. Becker e outros interacionistas se interessam pela definição social do desvio e pela formação interacional do desviante. Ou seja, o que é essa definição social? É o que a sociedade vai chamar de desvio ou de crime. Então, é essa definição que eles estão querendo saber, seus estudos, e como vai ser essa formação interacional do desviante, ou seja, como a interação vai influenciar para que a pessoa se torne um desviante, um criminoso, etc. Uma pessoa que vive de acordo com os padrões sociais. Então, esse é o estudo que eles fazem. Mais importante para essa escola é a emergência do desviante, processo que envolve comportamentos classificados como desviantes, a diferenciação e estigmatização dos indivíduos que exibem tais comportamentos e mudanças nas identidades subjetivas das pessoas assim categorizadas. Questão básica.
porque os outros normais não agem segundo seus impulsos. Por exemplo, porque a maioria das pessoas não agride ou mata alguém quando sente raiva. Para responder, Becker usa a noção de comprometimento. O grau de compromisso do indivíduo com várias instituições e comportamentos convencionais que incentiva o autocontrole, porque um ato desviante em um contexto pode prejudicar a pessoa em várias outras esferas da vida. Então, a imagem aí, você vê a imagem de uma missa, e a religião é um desses setores que a pessoa tem comprometimento. E outros, o estudo, sua própria função na polícia, com comprometimento de condutas, atitudes que tem que ser condizentes com a instituição em que vivemos. Então, isso aí que Beck vem chamar de comprometimento. Para enfatizar o processo temporal de formação dos desviantes, Beck introduz o conceito de carreira de desvio. Então, a carreira de desvio que Beck está relacionando aqui é que elas estão desde o primeiro crime até a pessoa continua do crime e aí vai cometendo crimes mais graves, que ele chama de carreira de desvio. Para cometer o primeiro ato considerado desviante, o ator precisa entrar em uma situação em que isso é possível pensar. Tipicamente é um grupo de outros que já praticam esse ato. As pessoas vai praticar justamente pela convivência com pessoas que já praticam esse ato. Então, as comunidades mais pobres, você vê essa atitude direta, quer dizer, vários adolescentes, várias crianças entrando para o crime logo cedo. Então, e um vai influenciando o outro pela convivência. Para cometer o primeiro ato considerado desviante, o ator precisa estar em uma situação em que isso é possível e pensável. Tipicamente é um grupo de outros que já praticam esse ato. Por isso que as comunidades pobres, estado de necessidade dos jovens, sem emprego, sem dinheiro, sem familiares que possam dar o mínimo. Então isso já é uma situação que leva, junto com a convivência com outros jovens que já praticam desvios, alguns delitos, acaba sendo influenciado e vai acabar cometendo o seu primeiro ato. Para se justificar nos primeiros experimentos com desvio, o indivíduo usa técnicas de neutralização, que tornam inoperantes os valores convencionais. Então, você vê bem a frase aí nessa imagem, né? Eu não sou bandido, não. Eu estou aqui porque preciso. Então, muitos utilizam esse argumento, não muito para justificar os outros, mas para justificar ele mesmo, para que eles se justifiquem de fazer essa atitude, por que está cometendo isso aí. E continua praticando, porque as pessoas utilizam a necessidade, a pobreza para fazer isso. Então, não é a pobreza, é os indivíduos que praticam esses atos desviantes que vai influenciar. Não significa dizer que todo mundo que é pobre, que mora em comunidades pobres, mora em favelas, vai ser bandido, vai ser criminoso, vai se desviar. Alegar para si mesmo que não tem responsabilidade ou não consegue controlar suas ações, pensar que o ato não prejudicará ninguém, achar que o ato é necessário para defender outros valores importantes, ou que é uma maneira de punir ou vingar-se da imoralidade de outros, uma justificativa muito comum pela violência. Alegar que os que condenam o ato são hipócritas, que fazem a mesma coisa. Veja a frase abaixo. Os que não precisam roubar é porque o pai tem condições de criar.
criar. Isso é as técnicas, os argumentos de neutralização, para que a pessoa tanto justifique, principalmente para si, para continuar cometendo esses atos, e para a sociedade que o está rotulando. Para a pessoa ser considerada desviante pelos outros, e para ele se definir assim, precisa praticar atividade com certa regularidade. As pessoas que continuam, tipicamente, passam a gostar do ato ou do conjunto de atos desviantes, aprendendo a gostar dele na interação com os outros praticantes. Então, a convivência e praticando vários delitos vai acabar a pessoa incutindo esses valores e vai passar a gostar. Aí vai dar continuidade na vida da criminalidade. Dificilmente, depois que a pessoa passa dessa fase, sairá. Muito difícil. Uma etapa crucial na construção do desviante acontece quando o praticante de atos desviantes é descoberto e rotulado, sobretudo pelas autoridades. Isso muda a identidade pública da pessoa e o tratamento que recebe dos outros. Então você veja a importância aí da classe dominante, das autoridades, responsabilidade que tem na primeira prisão, primeiro processo de um adolescente. Porque disso aí vai criar a rotulação dele lá, ser estigmatizado, esse rótulo do primeiro crime que ele cometeu ser tratado assim pelos outros. O rótulo tende a reforçar a atividade desviante. Muitas vezes produz a separação dos normais e dificulta formas de comportamentos associadas com a normalidade. Então, a partir do momento que a pessoa recebe o rótulo de algum crime que ele cometeu, um delito, um pequeno delito ali, ele tende a tendência de andar com aquelas pessoas que praticam o mesmo tipo de desvio que ele. E aí vai ficar difícil ele praticar, ter condutas que sejam consideradas e aceitas pela sociedade, né, como normais aí, entre aspas. Cada vez mais ele vai entrando nesse mundo com quem ele está interagindo, e absorvendo esses valores e fazendo seus comportamentos vai ser baseado neles. A estigmatização muitas vezes leva à associação com outros da mesma categoria, o que produz uma subcultura do desvio e reforça a autoidentificação como desviante. A questão, a partir da primeira prisão, recebeu aquele rótulo, e dentro dos locais que é para ressocialização, na verdade vai ter convívio com outras pessoas que já está há mais tempo e vai aprender a viver dessa forma. Dentro das instituições é bem mais difícil ele sair desse meio, dessa atitude, que vai ter várias pessoas que agindo dessa forma e tanto vai obrigar ele a fazer isso aí, por uma questão de sobrevivência, quanto ele vai inculcar esses valores. A estigmatização muitas vezes leva à associação com outros da mesma categoria, e o que produz uma subcultura do desvio e reforça a identificação como um desviante. Além disso, a gente vê várias pessoas sofrem influência daquelas pessoas que se deram bem, entre aspas, aí no crime aí, e acaba absorvendo esses valores, criando a verdadeira fantasia, achando que vai crescer no crime, iguais a outros que ele vê. A interação com outras pessoas desviantes e até que está mais tempo aí, também permite que a pessoa aprenda técnicas e estratégias para o sucesso no desvio e para praticá-lo sem ser descoberto pelos normais ou pelas autoridades. Vai ser uma verdadeira aula, vai aprender a cometer outros crimes mais graves e tentando não ser pego. O grupo desviante tende a desenvolver uma ideologia própria
ou conjunto de ideias para se justificar, o que facilita a continuação da atividade sem receios. Dentro do local para recuperação, que seria para recuperação, na verdade ele encontra várias facções. Hoje, na realidade, não só no Brasil, mas em vários países. E ele vai participar dessa facção. Essa facção tem suas ideologias, suas regras próprias, que ele vai acabar incutindo e reforçando já as ideias que ele já absorveu na sua interação com pessoas desviantes. Parece que Becker e outros interacionistas acreditam que muitas carreiras de crime começam com a reação das autoridades da sociedade em geral, a atos não violentos ou a pequenos atos de violência contra a propriedade. Essa corrente eles atribui que pequenos crimes deviam ter outra forma de ser combatido, primeira vez, com algumas atitudes que permitisse a ressocialização e, na verdade, ensinar outro meio, né? Um meio de vida para ele lá e dar outras condições, como algum trabalho, especialização, estudo para algum trabalho, dessa forma. Porque o ato de colocar em prisão, como vi nos slides anteriores, só vai reforçar, vai ter a convivência com várias pessoas, grupo dominante, vai reforçar tudo aquilo que ele já está vivendo. A estigmatização resultante envereda o indivíduo, tipicamente um adolescente, para crimes mais sérios, inclusive a violência contra pessoas. Então, de um crime, às vezes por um ato impensado, ou de uma facilidade, acaba indo para outros atos e sempre vai aumentando o seu grau de violência nesses crimes. Né? Vai aprendendo com os outros da sua convivência e cada vez mais vai incutindo valores mais fortes para continuar com os atos desviantes. A imposição de rótulos não é simplesmente a reação da sociedade contra os que não conformam, mas uma forma de dominação de alguns grupos sobre outros. Então, pessoal, tudo vê que o rótulo, além de fazer com que o indivíduo vá para o caminho da criminalidade, mas também ele é uma forma de manter a dominação. Essa desigualdade social, haja vista que por essa pesquisa, os principais responsáveis por a rotulação é justamente a classe dominante, que vai criar esses rótulos de classe perigosa. E isso pode ter por trás simplesmente a questão de querer manter seus privilégios e a dominação na sociedade. A desigualdade social aí em tona mais uma vez. Para exemplificar essa corrente interacionista, esse documentário, Falcão, Menino do Tráfico, dá para visualizar bem tudo que foi abordado aqui. E lembre do que falei na aula anterior, de que na verdade são interpretações diferentes. Não dá, ele vai dar para visualizar o interacionismo, mas também as outras correntes que nós já vimos já, que foi o funcionalismo e a individualista, vendo de interpretações diferentes a mesma questão. Então, os mesmos cometimentos e uma atitude lá vai ser interpretada de forma diferente por várias correntes. Mas esse documentário ele fica bem nítido, fica bem exemplificado essa questão do interacionismo. Esse documentário você vai encontrar no site, nesse endereço que está aí no vídeo, no YouTube. Ok, pessoal? É bom assistir quem puder para ver se fixa mais o aprendizado. Muito obrigado pela atenção de todos.